Olá, meu nome é Caroline Maia. Hoje vou falar sobre a colonização de clareiras formadas por pátios de estocagem em área de produção madeireira na flora do Jamari, Rondônia. Bom, o manejo florestal ele envolve uma série de etapas que inicia-se com macro e microplanejamento, onde é definidas as áreas de exploração, PP, infraestrutura, entre outros, seguida das etapas pré-exploratória, censo, definição de estradas, pátios, entre outras, exploratória, corte e traçamento, entre outros, e pós-exploratória, transporte e monitoramento da floresta, entre outras. Bom, nas áreas de exploração ocorre a abertura de clareiras pela construção de estradas, pátios e ramais de arrastes, gerando danos na floresta. Ou seja, por meio do monitoramento da floresta é possível avaliar o processo de recuperação dessas clareiras, que inicia-se com a etapa de instalação e reativação, crescimento e cicatrização dos mecanismos da regeneração e estabilização e estruturação da clareira. Bom, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a recomposição e estrutura das espécies estabelecidas em clareiras abertas por pátios de estocagem em área de manejo florestal na flora do Jamari, após 9 anos do término das atividades de exploração. O estudo ele foi realizado em pátios de estocagem abertos durante as atividades de exploração, na unidade de produção anual 1, na unidade de manejo florestal 3, sobre regime de concessão florestal na Floresta Nacional do Jamari, Rondônia. Para a coleta de dados, foram selecionados de forma aleatória 20 partes de estocagem após 9 anos da exploração, onde realizou-se o censo, então, de todos os indivíduos com diâmetro altura do peito maior ou igual a 10 centímetros. Todas as partes de estocagem apresentaram o tamanho de 20 por 25 metros. Para a análise de dados, gerou-se a composição florística e grupos ecológicos das espécies e estrutura fitossociológica. A composição florística e grupos ecológicos das espécies. Então, foram amostrados desses 20 pátios de estocagem, 225 árvores com DAP maior ou igual a 10 centímetros, foram identificados 14 gêneros, 15 espécies, sendo que 4 indivíduos não foram identificados. As espécies pioneiras, então, elas representaram 53,3% do total das espécies identificadas. Ou seja, é comum esse cenário, nas clareiras em processo de colonização. Por quê? Devido a essa maior luminosidade promovida pela abertura do dossel, vai permitir, então, a entrada de espécies que são demandantes de luz, promovendo, então, a renovação da composição florística da floresta. Estrutura fitossociológica. As espécies que apresentaram o maior valor de importância nos pátios estudados foram Cecrópia, com 28%, Fava, 24,8%, Visma cainensis, 19,5% e Bellucia grossularioides, com 8,4%. Ou seja, essas 4 espécies, elas representaram 80,7% do total do valor de importância encontrado para todas as espécies. Ou seja, esse valor está indicando o domínio de poucas espécies na composição dos pátios. Inclusive, essas espécies elas são abundantes no banco de sementes do solo na Amazônia, o que favorece, então, a sua ocorrência em ambientes abertos. E essas espécies pioneiras, elas apresentam um importante papel no processo de colonização de clareiras. Por quê? Pois em ambientes com solo compactado, como os pátios de estocagem, elas podem agir na estrutura do solo pela resistência de suas raízes, produção de serrapilheira, melhorando os níveis de matéria orgânica, já que nos horizontes superficiais do solo, dos pátios de estocagens, eles são removidos, além de apresentar interações ecológicas com a fauna. Conclusão. Os pátios de estocagem apresentaram composição florística dominada por espécies pioneiras de estágios iniciais de sucessão, incluindo espécies de valor madeireiro. A estrutura da vegetação dos pátios indicou dominância de 4 espécies, Cecrópia, Parquia, Visma cainensis e Bellucia grossularioides, as quais têm fundamental papel ecológico na reconstrução dos ambientes alterados pela abertura dos pátios, podendo ser indicada as mesmas para programas de recuperação de áreas degradadas. A presença de espécies pioneiras de valor madeireiro indicou que as áreas perturbadas pela exploração florestal podem ser um importante microsítio para espécies de valor comercial intolerantes à sombra. De forma geral, nos locais analisados, observou resiliência do ambiente diante dos danos causados pela atividade florestal, pois a ocorrência de vegetação adulta nos pátios e de espécies com diferentes características ecológicas são indicadores da qualidade e da regeneração natural da floresta manejada. Essas foram as referências utilizadas no presente projeto.